E aí, galera, eu sou o Guerra aqui da Fresno. Eu sou o Vavo. E eu sou o Lucas, nós somos a banda Fresno e a gente tá aqui no Por Trás do disco do Vamos Falar Sobre Música. É certo, Lombardi? Fresno chega ao seu 9º álbum de estúdio, Vou Ter Que Me Virar. Com mais de 20 anos de estrada, a banda formada em 1999 tem hoje em sua formação Lucas Silveira no vocal e guitarra, Gustavo Vavo Mantovani na guitarra e Thiago Guerra na bateria. O disco vem pouco tempo depois do projeto Inventário, algo como uma mixtape de 20 faixas, no qual o grupo vasculhou antigos HDs com ideias e rabiscos de canções que agora não só veem à luz do dia, como também 3 dessas 20 faixas ganharam espaço no novo álbum. São 11 composições que exploram novas sonoridades e novos timbres, indo do mais dançante ao mais abrasivo. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem aqui, Fresno. E aí, bota aplauso. Esse episódio foi muito pedido, tem que falar. Foi pedido, hein? É isso Pedidíssimo. Aí, é isso aí. É isso. Prazer receber vocês. Opa, prazer é nosso, estamos aí. Bom, gente, logo já quero de cara perguntar, quero entender desse movimento da banda, né, de 2020 e 2021, que resultou em trabalhos que eles estão super ligados, né, como eu já falei aqui. O Inventário, que de certa forma é nostálgico, porque revisita ideias, né, brisas que vocês já tiveram. E eu imagino que esse sentimento de escapismo ou de querer voltar no tempo seja em algum lugar por causa da pandemia, né? Tem inspirado vocês nesse sentido. Mas eu queria saber como que foi realmente mexer nisso, qual foi o sentimento que vocês tiveram e se vocês curtiram mostrar esse trabalho no Twitch, né, pro público, se isso foi legal ou não, porque às vezes a gente vem com essa de a gente fez várias lives e tal, mas às vezes não foi tão legal, sabe? Eu queria entender realmente o sentimento honesto aí de vocês e como que foi o processo. A gente nem ficou nessa, assim, eu acho que todo o rolê quarentena ali, 2020 principalmente, exaltou na galera um sentimento saudosista, do tipo, bom mesmo era antigamente. Eu acho que muitos fãs nossos hoje são oficialmente adultos, eles não têm mais desculpa pra ser jovem, assim. Então, muitos fãs estão meio que totalmente já naquele período que começa a sentir umas saudades, assim. Quanto a nós, o nosso voltar ao tempo nem era voltar tanto no tempo, a gente queria voltar só uns 2 anos para continuar a turnê que a gente estava fazendo, que estava sendo animal, estava sendo um momento muito, assim, muito foda da banda, sabe? O que o nosso álbum anterior gerou, ele, tipo assim, a gente tava se sentindo muito bem, saca? E fazendo os shows bombando. Então, a gente só queria ter voltado até ali, nem precisa voltar tanto assim. Mas óbvio, aí quando tivemos que ficar em casa e tal, e aí a gente começou a fazer aquelas lives na Twitch e tal, e aí surgiu a ideia de fazer a Quarentemo, e foi um negócio muito bizarro, porque isso meio que alimentou o saudosismo em parte, né? Pô, vou lá e toco... Quantas músicas eu toquei naquela primeira, que era só violão, eu fiz 70 músicas, sei lá. Foi tipo um absurdo. Assim, sei lá... As pessoas meio que não fazem isso, assim, as outras bandas, sei lá, é um negócio que, pô, eu imagino que pra um fã, assim, meu, que coisa incrível. E teve um retorno absurdo, assim, a galera ficou em choque, a gente levantou 11 mil cesta básica. Que bom que elas não foram armazenadas aqui em casa, porque eram 11 caminhões. Uou! Era um bagulho, assim, Criança Esperança, assim, um bagulho muito absurdo, né? Porque... a gente teve a sacada de falar assim, putz, quando pede só doação, às vezes falta aquele chance. E aí a galera da nossa loja, que é uma empresa separada, mas que a gente cria tudo junto, eles falaram, não, vamos fazer uma camiseta e que toda essa cadeia de produção da camiseta vai doar seu trampo. E aí o cara compra uma camiseta, mas no fundo ele tá comprando uma cesta básica. E puta que pariu, foi tipo... Aí teve 11 mil... Eu imagino que todo dia eu saio na rua e vejo alguém com alguma camiseta de alguma das 3 quarentenas que teve, assim. Porque foram 11 mil camisetas. Demais. É tipo camiseta da Cavaleira imitando o Flamengo, ou imitando Cavaleira Texaco, Cavaleira Guaraná, Cavaleira Batman. Nostálgico também, né? Mano. Nostálgico. E a logística, né? A logística pra distribuir tudo.
Porque o nosso plano inicial era vender mais ou menos umas 1.200, lembra das conversas? 600. Uma logística para isso, caminhão, levar até o lugar onde elas iam ser doadas. Imagina achar 11, o lugar para distribuir 11 mil, não é fácil essa logística. Achar as ONGs, achar o destino para tudo isso, né? Eu literalmente liguei para o Boulos, tá ligado? Caralho, que foda. Porque eu falei, se tem um cara que sabe onde manda essas paradas aí, é ele. E aí foi realmente umas, sei lá, a gente dividiu em várias ONGs, assim, vários caras que distribuem, mas eu realmente liguei pro Boulos e falei, ô Boulos, tem um Boulos aí pra te resolver aí. E aí a gente mandou pra ele umas 3 mil, sei lá, aí... Porque eu tive que ir para essas pessoas que realmente fazem assistência num nível muito grande, assim. Sim. Teve umas que foi umas para Porto Alegre, foi para tudo, assim. Até um dia desse estava sendo distribuída, assim. E foi muito foda, né? Porque movimentou muita coisa, assim. E as pessoas também... Era numa época que as pessoas estavam literalmente em casa, não estavam saindo mesmo. E também não estava rolando live de tudo, assim, né? Não estava rolando muita coisa na internet. Uhum. Foi um dia Total. perfeito. Foi doido, assim. 100 e tantas mil pessoas vendo ao mesmo tempo. Foi uma viagem por ali. Boa. E queria saber do processo de criar as novas faixas, né, pro Vou Ter Que Me Virar. Foi esse mesmo período? Como que foi? A gente meio que tá sempre fazendo música, né? Então muita coisa se pá vem de antes, assim. As primeiras músicas que foram pra esse disco, a gente tava fazendo meio que pra ser um deluxe do Sua Alegria Foi Cancelada. Caramba. Então, algumas músicas surgiram ali, mas como veio a pandemia, a gente falou assim, cara, vamos ir fazendo outras aí. Mas mesmo assim, no começo ainda era a ideia de fazer um álbum meio continuação. Aí depois ele foi se desprendendo e foi meio que não tendo mais nada a ver com aquilo, com a continuação. Aí a gente tirou qualquer laço que tinha de um álbum com o outro e falou, tá, isso aqui é um álbum novo. E quando a gente fez o inventário, que foi depois, o disco já estava pronto, a gente fez o inventário. E aí surgiu no inventário músicas que a gente falou, putz, isso aqui tem lugar no álbum também. Então o álbum ele ficou meio que parado na nossa mão 1 ano ou mais, assim. Tipo 1 ano, vai. E nesse tempo a gente pode ficar ali olhando pra ele, aparando umas coisinhas, assim, tipo, cuidando dele, regando, criando material de divulgação também com calma e pensando na vida. Deu tempo até do Mário sair da banda, cara. Não, deu tempo de tudo, assim, porque realmente foi tudo com muita calma. Até o fato dele sair não foi tipo assim, meu Deus, tem show daqui a 2 dias. Então foi muito de boa. E nesse meio tempo a gente meio que, nossa, mano, num nível doido, assim, deixando as músicas o mais perfeito que a gente conseguiria deixar, assim. Como é que foi o processo entre essas 20, escolher essas 3 e falar, tipo, não, essas aqui tem que estar no disco? A gente botou todos num pote. Sorteio, né? Não acho que não foi um processo, acho que o processo foi o processo, assim. A gente só descobriu vendo, assim, sabe? Acho que a gente... Não teve um processo. O processo foi o processo. Na verdade, não foi uma coisa assim que a gente tava querendo fazer, a gente não tava procurando nada, a gente só começou a lançar o inventário e começou a ver que tinha umas coisas ali que faziam mais sentido com o disco do que coisas que estavam no próprio disco. É bem isso. Devido ao atraso, entre aspas, do lançamento, dá pra falar quais são as músicas, né? Tinha já sabe, a gente já contou. Máquina, Broken Dreams, que eram músicas que a gente chegou a lançar ali nesse período entre o Sua Alegria Foi Cancelada e o Vou Ter Que Me Virar, e o inventário, no caso. Foram músicas que foram lançadas, porque a gente, inclusive, tinha material visual dessas músicas já gravado. E aí, quando chegou na hora do disco, justamente, a gente achou que já era uma coisa mais velha, que não se encaixava com o momento atual, lançar músicas que já tinham sido lançadas há tanto tempo, né? E foi exatamente isso. A gente substituiu, entre aspas, essas músicas com essas músicas mais novas do inventário que a gente achava que tinham mais a cara do disco pra sair agora. E como é que foi essa expectativa de, depois de todo o sucesso do disco de 2019, o Sua Alegria Foi Cancelada, fazer esse novo disco no meio de uma pandemia, no meio de uma loucura, não sabendo quando vai dar pra excursionar direito? Como é que foi todo esse rolê? Eu acho que o Sua Alegria Foi Cancelada foi um disco que nos deu até coragem, e a gente fez algumas coisas ali que deram certo de lançar ele, a própria equipe, o nosso trampo com a BMG que começou no Sua Alegria Foi Cancelada, foi um negócio que a gente se sentiu muito bem, sentiu que estava cooperando muito pra banda, sabe? Uma coisa que tava dando certo.
Então a gente Sim. ficou corajoso, assim, vamos fazer um disco mais bombado agora, mano. Então, assim, quando tu já faz com essa vibe, assim, e às vezes dividindo o processo, com as pessoas que trabalham com a banda, todo mundo num clima de agora vai, é o melhor dos mundos, assim. Mas com certeza, o nosso álbum anterior ao Sua Alegria Foi Cancelada foi A Sinfonia de Tudo Que Há, que é um disco que marca, talvez, uma transição até de mercado, assim, onde ainda se tinha uma cabeça meio de CD, ainda se tinha... As plataformas estavam muito começando e Sim. ainda não se sabia muito como se consumia música, como se divulgava música, sabe? E ainda tinha uns vícios meio de televisão, assim, enfim... E já com o Sua Alegria, eu já vinha muito estudando como as bandas e os artistas estavam lançando as coisas deles. Então, teve essa calma ali que a gente teve no Sua Alegria, que gerou uma divulgação que não era padrão, não era igual à divulgação. E hoje em dia, a gente fala muito da divulgação porque, as músicas ser boa é obrigação da banda, desculpa aí. A divulgação é que... A divulgação é onde a arte acontece. Boa. Assim, a divulgação é um bagulho, porque não adianta fazer um disco e, mano, sexta-feira sai muitas coisas, sai no mínimo 6 Sim. coisas que tu vai amar, entendeu? E tu, com sorte, tu vai ouvir uma. Então tu tem que ficar meio que... insistir sem encher o saco, sabe? Então tu tem que criar muitas armadilhas pro teu fã em algum momento tropeçar no teu disco novo, assim, né? O próprio Lance, a gente lançou agora esse álbum agora numa sexta, mas aí às vezes os fãs, mega fã, ouviram, óbvio, mas aí na segunda-feira sai um clipe, e aí às vezes aquele cara tropeça no teu clipe, né? E e a gente pensou também, vamos aproveitar esse momentum aí do álbum bombando logo que sai, que é o momento que ele bomba mesmo. E também já meteu outro clipe, né, na sequência, que é o clipe da música com o Lulu Santos. Saiu na semana passada o nosso clipe da música com o Lulu, o que fez 3 semanas que o disco saiu, e parece que saiu ontem o disco, entendeu? Sim. Porque a impressão era justamente... E parece também que vai sair amanhã ainda. Amanhã. Mas hoje já não é. Isso. Cabeção da Mas malhação. essa brincadeira é real, porque, na verdade, brincar com isso ser um eterno lançamento é maravilhoso. É bom, total. E muito do que o Lucas falou que eu achei legal é sobre como atingir, explodir um pouco da bolha de vocês e tal. Eu achei muito legal que no inventário vocês... o envelopamento mesmo, né? A parte artística que vocês trouxeram. Eu gostei muito porque vocês se envolveram com o Gabriel Rolim, que é grande amigo nosso aqui do podcast. Opa! Um beijo, Rolim. E também com o Gabriel Finotti, um grande amigo meu do Sometimes Always. Só os monstros. Só os monstros sagrados, os Gabriéis. Mas, assim, eu achei muito legal de vocês combinarem, assim, essa ideia conceitual, o envelopamento, e vocês trazerem isso já junto, também com os posters espalhados pela cidade, assim. Queria entender um pouco como que foi pra vocês todo esse processo, assim. Foi muito também de ver de redes sociais, de engajamento, de como... marcando certas pessoas e compartilhamento, enfim. Queria entender um pouco. Como eu disse ali antes, é onde a arte acontece. Tipo assim, é onde tu tem que mandar ver. Às vezes até um disco meia boca, assim, se ele é bem divulgado, ele acaba encontrando um público muito certo pra ele e dando certo, sabe? Faz sentido. O timing das coisas. Então, o nosso caso foi também nos envolver com uma equipe em volta da gente, de pessoas que têm em comum também um gosto pela Fresno, assim. São caras que, estão meio que achando legal estar colaborando com a gente nesse momento da nossa carreira, entendeu? Então, tem os Gabriéis, mas, tem a Camila, né, que desde o outro álbum a gente trabalhou com ela nessa direção de arte, assim. Aí também tem o Dindi, que é um outro cara louco, emo, né? Ele é um emo meio disfarçado, assim, quem conhece ele tá ligado. E ele também é um cara que fez uma direção criativa, até uma coisa que a gente nunca tinha tido em lançamentos nossos, que é um negócio que, às vezes, é a gente que fala, o disco vai ser meio, sabe, ainda lidando com fatores, hashtags, assim, né, o disco vai ser bem, essas palavras que tu dá. Então, eu acredito muito que uma direção criativa é isso, é meio que guiar um pouco esse monte de criativos que tem trabalhando, do design, do vídeo, da foto, da porra toda. E o Dindi meio que foi guiando para um bagulho, e a gente chegou meio que em algumas palavras, assim, o negócio tem que ser clássico, também conhecido como classudo,
sabe? Tipo, de não ter grandes invenções, assim, no design mesmo, de ser um negócio sem estar fingindo que é velho, que é uma saída muito clássica para as capas de discos, assim, botar lá uns envelhecidos nos cantos, umas bordinhas. Sim. Que nem no Fotolog antes, tu botava a letra de máquina de escrever, só que não é máquina de escrever. Então tudo é guiado por isso, assim, se tem um efeito, ele tem que ser meio que de verdade. Se tem por exemplo, a foto que te revelou através da cianotipia, que é um bagulho pré-histórico, assim, mas tudo isso sendo de verdade vai gerando textura no bagulho, dimensões no trabalho, assim, que às vezes faz o cara consumir aquilo de maneira mais profunda, ver um negócio, ver umas bagulho azul por aí e fala, meio Fresno. Sim, total. Porque tu vai meio que se apropriando de um ideário de coisas, né? Até musicalmente também, se tu pegar a música e deixa muito definido como aquele álbum soa, como a tua voz soa naquele álbum, isso tu vai meio que fazendo o disco ficar presente na cabeça de quem tá ouvindo, até quando não tá ouvindo, assim. E eu acho que isso é muito foda, porque justamente tem muita coisa saindo. Tem muita coisa saindo, muita coisa boa, muita coisa... Então, assim, é doido. E, claro, esse time em volta faz o bagulho ter profundidade. Sim, boa. Muito bom. Bom, vamos entrar, então, agora no nosso faixa-faixa aqui. Creu. Vamos lá. Bom, vou ter que me virar, né? Já começa ali meio dançante, uma vibe meio synth pop. Queria saber... Bom, eu já vou puxar também que quando eu ouvi o álbum inteiro, claro, me veio ali umas coisinhas Circle Survive, As Tall as Leon, que a gente ouvia há um tempo atrás. Mas eu vi muito também, tipo, desse eletro-indie do Sylvan Esso, mas eu vi umas guitarras meio placebo. E eu acho que, tipo, o Vou Ter Que Me Virar, né, a faixa principal, ela meio que... Ela consegue casar todo esse sentimento, assim. Queria que vocês falassem um pouco dessa faixa. Nossa, eu gostei que metade das referências que tu falou, eu nem sei o que é. O que é ótimo. Ok. O que é ótimo. E, assim, eu já vi escrito por aí. Pode ser inconsciente, pode ser coisas que entraram no teu subconsciente. Mas eu acho que quando um álbum ele envelhece na nossa cabeça, assim, quando a gente deixa ele maturando, tu consegue, às vezes, colocar ali coisas que tu nem sabe, que saíram da alma, também conhecido como não sei de onde veio, mas são coisas, às vezes, que estão meio que no teu DNA, assim. Então... com certeza teve essa fase pós-2000, quando começou a ter aqueles eletro-rock, ou até rock alternativo remixado, que a gente ia nas festinhas e tocava Franz Ferdinand, essas coisas. Total. Isso eu acho que é muito massa, e talvez na época que tava rolando, a gente tava ainda muito full emo, core, assim, e agora super sabemos entregar aquilo, sei lá, mas... também é muito importante a gente não pensar muito de onde vem, assim. Eu acho que quando surgiu essa música, eu tava tocando um teclado, assim, que é meio que aquela música que tem uma música francesa que é Voyage, sabe essa música? Acho que não. Porra, é Voyage, é a música mais foda que existe. Não tô lembrando. E ela tem um baixo que é muito absurdo, assim. E tocava... Eu lembro que um dia eu vi na Xuxa, quando eu era muito criança, e eu fiquei muito assustado com a performance, assim, que era aquela coisa nos 80, meio que dá medo, assim. E aí isso marcou muito. E eu tenho umas playlists essa música aí. E eu tava tocando aquilo e, enfim, surgiu a música. Mas até então a gente meio que não sabe o que é aquilo, né? Mas a gente se treinou. Eu me treinei também, assim, muito incentivado pelos próprios caras da banda a tipo, tudo que nasce da nossa cabeça aqui dentro pode ser uma música da Fresno, e de preferência que seja uma música da Fresno, e não rolar aquele, eu fiz uma música, mas é meio diferente, então vou criar um projeto pra lançar ela. Boa, total. Ou passar pra alguém, né? Porque a música, pô, legal. E aí, sim. Desde que ela surgiu, a gente começou assim, isso aqui é meio que um álbum novo mesmo, então, e ele vai chamar Você Tem Que Me Virar, mas seria legal se depois dele tivesse uma música que não tenha nada a ver, pra, tipo, quebrar, assim, porque já é uma tradição meio que de álbuns nossos, assim, a segunda música quebrar muito a primeira, que eu acho que a gente vai pra segunda música agora. Então vamos pra segunda, que é Fudeu. Que pra mim é, tipo, quebra realmente total. E daí, desse negócio mais dançante, ele vai pra uma coisa quase stoner, assim. Me lembrou, tipo, umas épocas do Queens.
E aí eu gostei também muito da letra, que é basicamente uma reflexão da bad trip que a gente tá vivendo hoje em dia, de bolsonaros e bolsonazismos e fascismos e todas essas coisas. Em literal, inclusive, né? Caso alguém não tenha, alguém não tenha entendido nossas meias palavras outras vezes, nessa música tá bem literal, só volta a falar o nome dele, né? Aí conta pra gente um pouco como foi o processo de vomitar essa letra que é muito necessário hoje em dia. Essa letra foi justamente isso. Eu tava ouvindo uma música do John Lennon, que é Whatever Gets You Through the Night, que é tipo ele fazendo uma apologia às drogas ali, né? Tipo, o que quer que te faça atravessar esta noite, tá tudo certo, né? Aí eu vou ser processado agora, aí eu semi-traduzi isso, né? Que é o que te faz atravessar essa noite. Porque é isso, a gente tá vivendo um período muito de trevas, assim. Eu ouço aquele podcast Medo e Delírio em Brasília e eu termino de ouvir muito puto, assim, porque... Horror. Ele meio que faz uma curadoria dos absurdos que rolaram naqueles dias, assim. E é isso, a gente tá vivendo um momento muito, muito trevoso, assim, e obviamente... A raiva, né, é um sentimento muito comum em quem tá observando o que tá acontecendo, assim. Transformar isso em música é super rock and roll, né? Então, e aí surgiu isso, e a gente quis fazer realmente uma música muito, muito simples, assim, do ponto de vista, comparando com outras coisas nossas, e ao mesmo tempo um negócio que vai funcionar muito no show, que a galera vá se estapear no show, sabe? E falar mal do governo, que é uma das poucas coisas que a gente pode fazer ainda, né? Exato. Porque esses caras relegem esse maluco aí, fudeu. Aí a gente não pode mais nem falar mal, né? Mas a gente tá aproveitando aí esse restinho de democracia pra xingar os caras, sim, inclusive quem segue, né? Porque da música eu falo muito sobre isso, né? Uma das maiores bad trips é como as famílias se separaram por conta disso, né? Os caras falavam que o comunismo queria acabar com a família, mas, cara, quem acabou com a família foi eles. Eu meio que não consigo conversar 5 minutos com minha mãe, meu pai, assim, é tipo surreal, né? Sim. Então, eu sei que isso tá sendo... E eu não moro com meus pais, eu fico imaginando uns fãs que ainda moram com os pais. Aí às vezes ouve um negócio desse e fala... Então, é sobre isso, e não tá nada bem. Exato. Fudeu! Bom, agora a gente chega na Casa Assombrada. Que faixa cat, grudenta, refrãozinho ali também pra cantar todo mundo junto no show. Isso. De onde ela vem? Como é? Lembrando que ela é um hit. Eu acho que a gente nunca teve um hit de arte. Não, um hit de artes. O que os fãs fizeram de arte pra essa música e desenho? Jura? Que legal. Tatuagem. Que massa. Eu acho que essa música é o maior hit de arte da Fresno. Eu não sabia nem que esse conceito poderia... Hit de arte, bicho. Cara, mas eu ia falar também um pouco sobre isso. Ela é muito visual. Sabe assim, tipo... ela tem textura, assim. Dá pra você realmente ver, assim, tudo que vocês estão fazendo. Até as camadas, assim, tipo, de todos os instrumentos. Eu acho que ela constrói uma parada, assim, mesmo dessa casa, assim, desse lugar mesmo, assim. E, bom, queria entender um pouco. Se tem alguma referência direta. Eu acho que é uma das coisas... que a gente quis fazer nesse disco, que é um disco onde a gente abraça o pop, assim, o nosso lado pop, né? Em algum momento, Fresno foi um negócio muito pop do Brasil, concorreu em categorias melhor artista pop, né? E a gente tinha umas crises de identidade, assim, porque, putz, mas a gente é uma banda de rock, por que aquela outra banda que toca com a gente todos os dias, que percepção é essa, né? Mas ao mesmo tempo, na nossa categoria, tinha o Skank, o Nando Reis, vários malucos que a gente, acha mais legal até do que os roqueiros, assim, do Brasil, né? E eles são roqueiros. Então, assim, era uma doideira. Mas eu lembro de ficar numa crise de identidade. A gente até ganhou o troféu ainda por cima. e tá aqui. E eu me lembro que... Mas talvez, às vezes, a gente, pra conseguir até segmentar o nosso público, pra mostrar, às vezes, o que a gente vinha aprendendo musicalmente, a gente foi... talvez se distanciando desse pop nosso. Eu não tô nem falando do pop que toca na Rádio Mix, eu tô falando desses pop que a gente fazia. E esse disco meio que a gente faz as pazes, assim. Então, se surgisse uma música incrivelmente pop, ela ia entrar. E não, tipo assim, talvez eu vou vender isso para um outro artista, sei lá. E ela é muito pop, assim. Até os elementos dela são coisas que remontam
a várias coisas pop que a gente conhece, e o pop é justamente isso, né? Uma colagem de coisas, assim. Então tem aquelas coisas tipo Weezer, assim, de ter um refrão com uns guitarrão, mas ao mesmo tempo ser muito vamos cantar galera, e a batera meio construída em cima de beats, assim, apesar de ser uma batera tocada, mas ela é feita em cima de uns beatzão, assim, que tu vai ligar aí metade dos hip hop, assim, tem meio que aquela célula. Sim, total. Então, porra, cara, é várias coisas pop, assim, e também a gente voltando a ser pop, assim, mas agora meio que de um jeito muito nosso, não tipo um mega produtor nos produzindo, sabe? Isso deu muito certo, assim, destacou demais entre os fãs. Bom, vamos agora pra quarta. Adorei essa música, já faz tanto tempo, com Lulu Santos. Eu tenho 2 perguntas nessa. Eu sei que foi gravado em 2019, então... Como foi, primeiramente, gravar com ele, que deve ter sido uma experiência muito foda. E segundo... Eu não estava presente. Porra! Eu não estava presente, foi decidido em cima da hora. E vocês lembram disso? Eu tinha ido pra Porto Alegre, era o finalzinho do ano. Caralho. Eu ia ver minha família, fui levar minha esposa, meu filho, todo mundo pra Porto Alegre. E marcaram justamente nessa viagem. Então eu só fui conhecer o Lulu Santos, pessoalmente, no dia da gravação do clipe. Infelizmente essa eu não posso responder. Meu, o Lulu parou um Uber aqui na frente de casa e... que momento, e falou, cara. keep it running. Ele fala, ele é muito bilíngue, assim. Aí ele fala em 2 línguas total. E aí ele realmente ficou aqui 1 hora, assim, trouxe uns alfajores, sei lá, e cantou ali. E ele falou, hoje eu estou com a voz muito grave, não sei o quê. Aí ele ficou meio que brincando com como te tirar de mim, aquela coisa. E, putz, cara... É o fucking Lulu, né? Eu acho que a gente tava falando dessa parada do pop, mas essa música, ela passa até um pouco do ponto dos pops que a gente fez, assim. E aí eu falei, eu acho que o cara que vai trazer pertencimento pra essa música tem que ser o pai do pop brasileiro. E a letra é muito Lulu, assim. É isso. Sim. Mano, e aí, tanto que quando ele topou, aí eu comecei a ouvir mais Lulu, assim, profundamente, depois de velho, assim. E aí eu fiquei muito em choque, como ele é realmente o pai, assim. Ele gostou muito da música e, tipo, fica postando aí loucamente sobre ela. E o fato dele ter tido esse olho, assim, porque ele poderia muito bem falar, não vou fazer, não. Entendeu? Mas ele super... Nossa, mano, e eu gosto da música, assim, é uma música que a gente tá investindo pra ela bombar, assim, por isso que ela já tem um clipe saindo com o Lulu no clipe, era o que a gente quase queria mostrar, assim, nós e o Lulu, ponto final. E o bagulho tá vindo bonito. E a segunda pergunta que eu ia fazer é como foi tentar esconder isso de 2019 pra 2021? Muito difícil, cara. A gente não escondeu, na verdade, o próprio Lulu, na época, postou a foto, Ele furou total! Ei, Lulu! Passou tanto tempo que meio que se esqueceu. Querendo ou não, tem várias fotos com várias pessoas, e com o tempo isso meio que acabou sendo... Era só tietagem, né? Ele postou assim... no estúdio, aí eu, não! Mas como ele não disse especificamente, assim, às vezes passam umas pessoas aqui no meu estúdio, sabe? Um dia eu vi o Péricles gravar aqui uma outra coisa, não era com a gente. Então fica assim, só gravou um negócio. Mas a internet tem uma memória curtíssima e todo mundo esqueceu. E até o Lulu achou que a gente tinha esquecido da música. Ele, e aí, não vai lançar aquela música? Imagina. Pô, Lulu, que isso? Tá louco, cara? Engavetar uma música com o Lulu Santos tem que ter muita moral. Muita. Imagina. Bom, depois a gente vem com a faixa mais lúcida ali, mais pé na porta ainda do que Fudeu, na minha humilde opinião. Eles odeiam gente como nós. Ela nasce no mesmo microcosmos, ali na sequência. Como que foi? Precisava de alguma coisa um pouco ainda mais nítida, né? Pro pessoal que não entendeu. Total. Ela fala sobre um outro olhar sobre isso que tá rolando, assim. Mas é muito isso, né? Eles odeiam tudo, né? É impressionante. Assim. Sim. Odeia artista em geral. E odeia de uma maneira sem reflexão nenhuma, assim. E odeia gay, e odeia pobre. Mesmo, às vezes até o cara que é pobre, ele odeia pobre, sabe? Tipo assim, é muito louco. E realmente, se as pessoas não se reconhecerem, né? Se não existir uma consciência de classe rolando na cabecinha do brasileiro, sim,
fudeu, no caso, né? Altas músicas. Então, é muito sobre isso, sim. Eu vejo, vários fãs da banda, às vezes já sofreram pra caralho, assim, por simplesmente serem fãs da banda. Eu não tô nem falando sobre outras camadas de preconceito que pessoas sofrem sendo pobre, ou LGBT, QIA+, ou sei lá, assim, às vezes só por ser fã da Fresno, e é muito louco, assim, porque às vezes essa galera do bullying é meio que coincide muito, assim, com esses herder aí, troll de internet bolsonarista, assim, tá ligado? E é muito louco, e aí eles odeiam a gente mesmo, e a gente tem que, sei lá, de alguma maneira responder à altura, assim, com... Eu já sou muito louco, né? Eu curto ação direta, assim. Eu já acho que tem aqui, tipo aquele boi lá que botaram, meu, que bom que já limaram ele. Botaram uma bomba! É isso! Então, assim, tá rolando muitas paradas doidas, assim. E é importante meio que, às vezes, a gente até como artista expressa esse lado da nossa personalidade, do que a gente acha. Claro que a gente é uma banda, mas, assim, são pensamentos que se balizam entre nós da banda, né? Se tivesse um Minion na banda, ele teria saído há muito tempo já, né? Não teria. O cara jamais assim, né, Mário? Não, tô brincando, o Mário não é Minion. Não. Ninguém ficaria. Ninguém ficaria. Assim, não fica, cara, não dura. O cara não assim, nunca teve, pra falar a verdade, não teve, sabe, não tem espaço pra isso numa banda de rock. Assim, cara, os rolês que a gente faz, o público que a gente tem, os artistas com quem a gente lida, não cabe, né? Até principalmente as músicas que a gente faz, assim. Então, é isso. Bom demais. Vamos pra sexta agora. Agora deixa. Essa foi uma das faixas, né, vinda do Inventário. E recentemente, Lucas, eu ouvi um podcast de você falando com o Ivan Mizanzuki. E você lá fala um monte de referência, entre elas você cita Billie Eilish, o novo disco da Halsey, que foi produzido pelo Trent Reznor. E pra mim essa música, quando eu tava ouvindo, casou muito essas duas referências, assim, tipo, se chocando pra formar isso. Tem mais ou menos a ver ou eu tô viajando? Eu acho que essa música fala daquele pop que a gente tá falando aí do disco, mas talvez até mais sem medo ainda, assim, do que a gente... Às vezes, quando a gente falava em pop dentro da Fresno, seria aquela linguagem pop rock, assim. Uhum. E essa música é meio que pop mesmo. Tem umas guitarras lá, mas o jeito de cantar, né? É um disco que eu exploro outros jeitos de cantar, assim. Mas essa música foi uma que tem uma história muito louca. Ela surgiu ao vivo na Twitch, né? Quase toda semana eu faço uma live na Twitch produzindo alguma coisa sem finalidade, assim. E aí, essa aí foi uma... que o Mário tinha mandado uns beats, umas coisinhas que ele tinha feito no tecladinho dele, e a partir daquilo eu ia criar uma música do zero, assim. Então, vários versos, foi meio que os fãs, assim, contribuindo de alguma maneira, e a gente tentando criar aquilo, mas a gente já sabia que ela era meio sensual, então a gente estava falando sobre um encontro, e sério mesmo, assim, o que a gente estava imaginando fazendo a música junto com o chat da Twitch era, tipo... o entregador de aplicativo que tirou uma folga e foi na casa da mulher dele, ou sei lá, da namorada dele, tipo, fazendo um roleplay, né? Tipo, fazendo um... Enfim... Encenação. A encenação do cara do aplicativo que chega lá e para um grande encontro de amor, assim. Por isso que ele tá subindo a escada, atravessando a rua, tá na esquina, e não sei o que, I gotta get... E aí... Então é isso, assim, e é uma temática que, putz, em músicas da Fresno a gente usa pouco, assim, tem poucas músicas transantes, assim, da banda, mas agora a gente tá começando a construir essa playlist aí dentro da banda. Bom demais. Nunca imaginaria essa história. Já tem 7 minutos, ou seja, dá tempo de 99% dos brasileiros transarem, né, em cima dessa playlist, porque só Astenia e essa música, que são, assim, músicas sensuais da banda, assim. O resto pode até ser sensual, mas talvez um pouco triste, até pode às vezes dar gatilho no meio do negócio e aí pode não funcionar muito. O Guerra ia falar, o que você ia falar, Guerra? Não, eu só ia falar que é a melhor playlist, vamos aumentar ela. Podia ter uma playlist oficial assim no Spotify, Fresno Transante. Mano, as transantes, vamos fazer, mas assim... As transantes da Fresno, é isso. É porque tem várias que tem uma levada transante, mas se a pessoa pensar um pouquinho na letra, ela pode entrar numa bad, assim. A própria... tem uma música que a gente vai falar depois aí que é um pouco isso, mas vai. Tá, exato.
Bom, chegamos em Caminho Não Tem Fim. Gosto muito dessa. Eu acho que ela já entra ali numa parte... Meio que uma segunda parte. É o lado B, total. É o lado B. Começou o lado B ali. Depois da Tempestade, né? Que vem a calmaria, aquela coisa. Eu gosto muito da produção dela. Queria que vocês falassem um pouquinho. Essa música aí... Então, a gente queria fazer uma música que falasse muito sobre a história da banda de alguma maneira, assim, mas com um paralelo de sabe, uma coisa épica no sentido de uma aventura, assim. Então, essa música surgiu de uma visão, que é essa visão de um final de filme, assim, onde o cara tá lá numa terra devastada, mas ao mesmo tempo ele tá falando sobre uma coisa super pessoal, assim, mas a visão foi essa, né, um bagulho pós-apocalíptico, assim. Sim. E fala aí sobre tentar, e sobre errar, e tentar de novo, e não sei o quê, e se sentir abandonado, mas... galera, bora lá, que tem mais uma grande guerra pela frente. Então a música, ela tem essa coisa mitológica, assim, que isso dialoga com outras fases até da nossa banda, assim. O álbum, a Sinfonia de Tudo Que Há, ele é todo meio assim, né? É todo cinematográfico, e essa música meio que conversa com aquilo. A jornada do herói ali, aquela... Jornadaço do herói. Isso. Aquela cena Cavaleiro do Zodíaco total. É isso! É sobre... Não, e aquela coisa Hans Zimmer de ter umas trombetas do inferno, isso, assim. É uma coisa que pra nós a gente gosta muito e que num disco tão pop, assim, ela teria que construir um caminho pra isso acontecer, né? Então o caminho é justamente isso, é esse começo avassalador. Aí depois, calma, galera, tem uma musiquinha aqui pra gente... E é louco, essa música a gente mandou mixar com o cara que mixa todas as músicas do Bon Iver, né? Porque ela era muito Bon Iver. Ela tem aqueles tecladinhos. Ela é foda. Ela tem uns tecladinhos que é coisa do Mário até, que ele mandou. Uns tecladinhos que que é a vozinha é a voz dele, assim, uns miados, sampleado, que fica um negócio que leva para aquele lado Bon Iver, que para mim é o maior artista vivo aí. Bom demais. E eu sempre vou catando só quem mixou. E aí eu mandei mixar com esse cara, que é o Zachary Hanson, que não é o cara do Hanson, não é o batera do Hanson, mas também se chama Zach Hanson, cara. E ele mixou na esperança de ele estar mixando e estar passando o Bon Iver lá atrás, falou, legal essa banda aí, cara. Só por isso ele foi contratado. Porque é no estúdio dele. É no estúdio dele, que fica lá nos Estados Unidos, lá. Ele foi mixado lá, na casa dele, lá onde ele cantou com a Taylor Swift de máscara dentro do próprio estúdio. Eu nunca entendi. Não, no Long Pound, lá do Aaron Dessner? Não, é um estúdio que chama... Esqueci o nome, mas é... Do Bon Iver. É, o estúdio dele, que tem uma janela que vê uns gelos, assim. E é lá que mixa tudo. E, enfim, e aí o cara devolveu a mix e a gente ficou assim, a gente é o Bon Iver. E aí... o cara realmente arregaçou, assim. Tanto que a próxima música a gente também mandou pra ele mixar. Também tinha a ver, também era essa coisa, inclusive, é o nome da música. Vamos pra ela então. Essa coisa, acorda, trabalha, repete e mantém. Você já falou, né, que ela foi mixada pelo Zach Hanson. E a letra, ela me chamou muita atenção, me parece tipo uma sessão de terapia, assim, tipo você... Os publicitários choram com essa música aí, Deitadinha a cabeça no divã ali, só falando. Ela até é transante pra quem não fala português, não entende nada, o cara fala assim, a música, né, o cara vai ligar pra uma coisa meio DXX, assim, aquelas coisas, né, mas assim, isso aqui não é. Mas isso surgiu porque eu também tava na Twitch, então a Twitch aí tem uma parcela muito grande porque às vezes na Twitch eu abro uma pasta aqui e põe assim, Fresno... Eu tenho umas pastas da vida, assim, aí eu vou lá e ponho, aí eu vou abrindo as músicas, assim, por exemplo, tem uma música que se chama Fresno Carinhoso Music, Fresno Kendrick Lamar, Fresno Maroon 5 Guerra, Fresno Valsa Music Pop, Fresno Pretenders, Ideia Nirvana. Então, assim, eu não sei que músicas são essas, mas são ideias que já surgiram, às vezes virou música até o fim. Mas assim, eu sei lá o que é Fresno Combo Far From Alaska Zoom. Lembra da Fresno KLB, o que virou? Fresno KLB.
Que era Desde Quando Você Se Foi. Então, assim, tem uma referência, né? Meu e eu tava Deus. abrindo pastas, aí eu abri essa que se chamava Fresno 2019 Vessels, que é uma banda inglesa de post-rock, assim. E aí eu ouvi na Twitch, eu fiquei... Aí na hora eu mandei pro Guerra assim, mano, olha essa música aqui, eu não lembrava que existia. Era uma gravação de ensaio, assim, que às vezes a gente tá ensaiando aqui e eu ponho pra gravar alguma ideia pra depois desenvolver. Só que eu esqueci. E aí a gente encontrou essa música no nosso próprio arquivo, assim, mas não tinha letra ainda, não tinha nada, só tinha aquela guitarrinha, que é claramente uma guitarra que gravou no estúdio, assim, sabe, com ambiência de estúdio, sem ser aquela guitarra perfeita, gravada. E o disco é todo assim, né? Tem essa textura mais apodrecida, assim. E aí, enfim, aí surgiu o resto da música. Mas quando a gente faz uma música, a gente não sabe muito sobre o que tá falando, né? A gente vai meio que falando ali. Mas aí surgiu esse papo do acorda, trabalha, repete. E todo mundo que ouviu, assim, um tipo específico de pessoa que ouviu isso ficou assim, pô, legal essa música, mas porra, fiquei meio mal, né? O refrão vai repetindo tipo 3, 4, 5, 6, 8 vezes na música, não sei quantos tem, pra dar um... E ainda tem um grande ponto, e tem umas partes vazias grandes, assim, que é pro cara realmente pensar na vida, assim, né? Então, quando entra aquele entra uns instrumental, é só pro cara pensar. E a gente não tem muito isso em música, normalmente é canta. Não tem partes, assim, né, instrumentais muito grandes. E aí essa aí tem, então é pro cara sofrer mais ainda, assim. Aí o Guerra gravou a bateria na casa dele, e aí devolveu, e a gente ficou mexendo aqui, vai e vem. E aí mandamos pro Zac Hanson, do Hanson, mixar. E aí ele devolveu também, assim, e é isso, é muito, muito começando esse outro lado do álbum, que é literalmente mais triste, assim, né? Sim. E queria muito, foi intencional. Bom, chegamos agora em Tell Me Lover, que tem participação de Scary Pool Party e Yvette Young. Como que rolou esse papo? Da onde vem essa galera? Não conhecia, confesso. Fiz a minha pesquisa ali. Rede social, como é que é? Rede social... eu tenho uma teoria, assim, porque todas as pessoas que eu abordei para fazer um feat, um negócio, durante a pandemia, toparam e fizeram muito rápido, assim, porque tava todo mundo em casa. Exato. Então foi muito isso, assim, e até os gringos, né, porque teve, quando eu chamei o cara, o Jason do Fever 333, a mesma coisa, ele, claro, mano, será um prazer, tá lá em casa, na casa dele, gravou, lançamos uma música com ele, e foi muito foda. Foi a mesma coisa com o Scary Pool Party, com a diferença que ele, sei lá, ele me chamou pra cantar numa música dele. O Scary Pool Party, ele ficou em segundo no American Idol, né? O que é um bagulho muito absurdo, assim. É por isso que ele tem seguidor pra caralho. Mas ele é total não perfil American Idol. Ele é tipo um John Mayer do inferno, assim. Porque ele é mais doido, né? E aí ele tem umas... John Mayer com as cores invertidas, onde é preto fica branco, onde é branco fica preto. E tem umas coisas meio... uns discos que ele faz um disco inteiro que é meio Deftones, assim. Aí depois fica cantando, tocando violão e cantando fofinho. Então, assim, é um cara que eu me identifico muito, assim. Eu já vinha ouvindo e rolou esse papo, fizemos uma música junto. E aí aí eu falei, me manda alguma coisa aí que tu não terminou pra eu terminar aqui. Aí ele mandou essa ideia aí do Tell Me Lover. E aí eu fiz uma outra metade da composição e ficou nesse vai e vem. E nesse meio tempo surgiu a Yvette Young, que é uma guitarrista também americana, que é de post-rock, assim, bem matemático, né? Aquela coisa tipo emo antigo, assim, aquelas guitarras limpas, impossível de tocar. E ela tem uma banda que se chama Covet, que é muito foda. Essa banda é muito boa, puta merda. Essa banda é foda. E ela é super bombada no Instagram, porque ela faz uns vídeos tocando, assim, essas coisas e putz, cara, ela tá nos discos de muitos caras que eu pago muito pau, assim. Tá no disco do Sun Hollow, tá no disco daquele cara que se chama Porter Robinson também, que é um cara eletrônico, assim. Sim. E, enfim, ela é de uma gangue dessas pessoas mais jovens, assim, que toca muita guitarra, mas ao mesmo tempo não é aquele maluco metaleiro, sabe? Entendeu? Então é uma galera muito cabeçuda, assim, mas que tem uma noção de timbre, de tudo. E aí, velho... Aí ela foi lá e mandou umas guitarras, assim, mano, do avesso, assim. E aí a gente ficou meio que espalhando pela música, né?
E eu fiquei de cara, assim, porque quando eu ouvi no Spotify, o Spotify meio que dá uma mexida no som, de alguma maneira, e a guitarra dela ficou menos aparente do que era pra estar. Mas agora vai sair a versão no Apple Music, ou saiu, né, no caso, semana passada, saiu a versão no Apple Music que é mixada em aquele spatial áudio. Aí eu fiz a guitarra dela ficar dando volta na cabeça da pessoa, assim. Aí sim, Que foda. Pra, tipo, sobrevoar a galera, porque o que ela toca ali é um negócio que a gente nunca vai conseguir tocar, né? Então, e é muito foda, porque juntar essas pessoas, são bandas que tem público que não é o nosso. Então, o brasileiro que curte essas coisas deu uma pane na cabeça dele, assim, e isso é sempre a nossa intenção. Bom demais. Vamos agora pra 6h34, Nem Liga Guria. Essa também foi mais uma do Inventário. Eu quero saber como foi apresentar esse quase samba para um público roqueiro. O público é roqueiro, mas hoje em dia não tem muito isso, né? E no fundo todo mundo gosta de Los Hermanos, então isso aí já foi isso já foi descabaçado assim na cabeça do nosso público, sabe? Mas sim, ela é um sambinha que eu tinha lançado já num projeto que eu tinha que chamava Visconde, que era onde eu soltava músicas que eu, sei lá, eu não encontrava caminho dentro da Fresno para elas e acabava lançando via Visconde. Isso numa época que a gente era de gravadora, que a gente não tinha muito controle sobre quando e como lançar as coisas. Mas com o tempo, quando a gente ficou independente de novo, a gente foi meio que trazendo de volta esse repertório dessas músicas, porque a galera gosta muito, eu gosto muito. Foi trazendo de volta para Fresno, assim. Aí no Inventário chegou a hora de regravar essa aí, tanto que a gente foi bem fiel em termos de arranjo, mas botamos batera, botamos a Fresno ali tocando, e ela tá ali também para quebrar um pouco esse lado B, que tava indo para um abismo de tristeza, assim. E aí ela dá uma quebrada, apesar dela falar, às vezes, uma coisa como vários sambas, né, tipo triste, assim, mas não é tão triste, ela tem uma coisa ali. E aí... mas é porque também a gente leva bastante fé nessa música, assim, ela não podia ficar esquecida num projeto paralelo, sabe? Uhum. Eu gosto bastante dela, assim, e aí ela tá ali, ela serve para várias coisas, assim, mas também para no contexto do álbum, ela trazer um respiro aí nesse final, antes da última música. Demais. Nossa, agora que você falou de Los Hermanos, eu lembrei que eu sempre amei todas as músicas do Los Hermanos, mas eu nunca tinha comprado CD de Los Hermanos. Vocês fizeram no Cover Nation de verão, vocês tocaram A Flor, e eu fiquei viciada, e aí eu virei a maior fã de Los Hermanos da história. Tipo, olha isso! Você não tá entendendo, Lucas. Qual foi o contexto desse Cover Nation? O contexto é ótimo. Alguém, acho que era o D2, né, ele cancelou o dia antes. E a gente substituiu ele e gravou o programa sem ensaiar. Caralho. Foi realmente... A gente escolheu uma banda que os 4 da época conheciam as músicas. Já meio que soubesse tocar. Já meio que sabia tocar. E a gente, literalmente, sem ensaiar, subiu naquele palco pra tocar. Tanto que a gente meio que quebrou uma regra, né? Porque tinha que ser uma banda internacional. E a gente meio que fez uma banda nacional. A gente quebrou uma regra por causa disso, que era o isso ou nada, tá ligado? Pô, maravilhoso. Obrigada, D2. O Rio de Janeiro. O Cooper tava no Rio de Janeiro. Lembra disso, Lucas? O Cooper foi pro Rio e a gente voltou pra São Paulo. A gente se encontrou lá, assim. Foi um bagulho muito absurdo. A gente se encontrou lá e falou Los Hermanos. E tinha coisas que nos ajudavam, que é tipo assim, tinha que tocar meio que trechos das músicas, né? Não era inteira. Não era inteira. Então, assim, meio que dava pra dar uma enganada. Tinha 2 cantando, aí o Tavares cantava a parte do Amarante. Mas, foi tipo... E aquele verão MTV era uma grande sequela de doideira, assim. Que a TV feita do jeito mais certo que existe, que é a galera mais orgânico. Muito orgânico, tipo, monta aí na praia, entrevista umas pessoas e foda-se. É isso. Era muito ótimo, assim, o Cover Nation era muito ótimo. Absurdo. Bom, mas antes, né, só precisava desse shout-out aqui pra vocês, obrigada. A gente vai chegando agora, né, na última faixa, Grave Acidente. Épica também, uma grande jornada de herói ali também, vai crescendo. Ela conclui o quê? Eu não entendi muito, assim, sabe? Eu fiquei... Não sei se é porque eu, assim, sei lá, ouvi o álbum umas 10 vezes. Pô, falta ainda, né, tempo pra eu amadurecer um pouco mais ele. Mas eu fiquei um pouco, assim, sem entender qual que é o rumo, assim. Ou se é pra acabar realmente desse jeito, ou eu que não saquei, não sei. Queria entender. Eu também não sei. Mas a última música do álbum da Fresno, é sempre uma viagem.
É sempre a última, é assim. Ela Se tu vai inventar assim. moda, coloca de última, né? É isso. Então ela... Mas aí que tá, é uma ideia muito antiga. Essa ideia dessa música, ela é bem antiga e a gente... Assim, eu meio que vinha trabalhando nessa ideia, mas nunca tinha fechado ela, assim. Aí, em algum momento, a gente estava fazendo um clipe lá no Rio de Janeiro, e a gente estava na casa do Michel, que era o diretor desse clipe de Isso Não É Um Teste. Aí ele ficou mostrando uns clipes de uma galera, e aí nos mostrou o clipe de uns franceses lá, que eu esqueci o nome, óbvio, que é só um francês meio argelino, assim, que canta... Eu esqueci. Pô, é muito famoso. Eu já vou achar. Muito famoso. Qual é? Que é um clipe... Melhor tá vídeo. ligado? Meio tequineira, assim, e aí o clipe... No apartamento, assim, Dois argelinos, assim, num apartamento meio muito brother, eles, assim, mas aí começa a rolar meio que uma broderagem. Territory é o nome da música, então o nome do artista é The Blaze, rapaz. Isso. Ah, The Blaze, cara, tá. Aí a gente ficou vendo uns The Blaze, e aí eu falei, aí às vezes tu ouve uma referência e tu fala, tá, é The Blaze, aí a gente vai em cima da referência, porque a música não tava resolvendo, assim, do jeito que eu vinha fazendo. Aí tá, ela vai ser um punts, e aí em algum momento vai indo pro Nine Inch Nails, né, que é botar guitarras e texturas em cima disso. E aí eu tava fazendo umas aulas de gritaria e eu falei, no final eu vou dar umas gritadas e foda-se. Então assim, é uma música mas assim, o lance dela é que ela tem uma carga mais pesada do que às vezes outras coisas que estão sendo faladas no disco. Ela tem essa parada do emo pesado no sentido de falar sobre si mesmo e sobre um drama pessoal de uma maneira meio exagerada, assim. Essa é uma música que tem isso, apesar da sonoridade dela não ser emo, né? E então ela é uma bad trip, assim, do caralho, que é sobre as palavras que a gente fala e como elas machucam as pessoas e tal. E aí quando eu vejo a muda de assunto no meio da música, eu nem sei mais o que eu tô falando ali em algum momento, mas é sobre isso, sobre relacionamentos cagados, assim. E é uma ideia que tem mais de 10 anos, essa ideia. Então ela foi... Ainda sabe quando tu não sabe mais de onde veio, mas em algum momento eu toquei ela numa live, assim, no Instagram, e os fãs ficaram cobrando. Porque os fãs ficavam falando dessa música, ficavam perguntando de onde eles criando uma mitologia. Os fãs vão criando, tipo, uma mitologia em cima do bagulho, e, aquela música... Aí tanto que ela tá lá, quando assim... Quando foi cada acidente, que vários deles ficaram tristes que não era grave acidente... mano. Mas enfim, a ideia era fazer isso, essa coisa eletrônica que vai virando um rock, vai entrando nas guitarras, que termina o disco de uma maneira também bem agressiva, assim, muito abrasiva, assim, distorcendo tudo, né? Então, sempre teve essa intenção, porque a gente termina discos assim normalmente. Poucos discos não terminam assim. Tá. A média das últimas músicas da Fresno é 5, 6 minutos. 5 minutos e meio é a média da última música dos discos. Sim. Tá bom, fui convencido, entendi. E amei a ref do The Blaze ali. Nessa The Blazeira, meu. Muito bom, meu, top. Bom, pessoal, agradecer muito vocês mesmo. A gente tá tentando trazer vocês faz muito tempo. Lucas ia participar de um episódio do Vamos Falar Sobre Música de segunda-feira e a pandemia começou 2 dias depois, então assim... Foi isso, você ia fazer o episódio de músicas mais tristes. Já faz 2 anos, né? Apenas, né? Que loucura. Bom, gente, mas obrigada. E a gente quer pedir para vocês deixarem o serviço aqui, como que o pessoal encontra. Acho que todo mundo já sabe como encontra, mas fica bonitinho deixar aqui. Nós estamos abrindo a Fresno. Vocês podem nos achar com o user Fresno Rock em absolutamente toda e qualquer rede social. E a gente acabou de lançar o nosso novo álbum, que nem vocês acabaram de ficar sabendo, chamado Vou Ter Que Me Virar. Então escutem bastante, assistam os nossos clipes e nos acompanhem. 27 de março estaremos no Lollapalooza tocando. Uma turnê nova aí que vai passar por boa parte das cidades desse Brasil aí. Então sigam acompanhando a gente, que é uma banda cujo caminho não tem fim. Então, olha ele. Seguirá por muito tempo. É sobre. Boa. Bom, eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. É isso aí.
E você, pessoal que tá ouvindo a gente, esse é o nosso projeto paralelo do Vamos Falar Sobre Música. Então, assim, se você quiser ajudar a gente agradece muito. Vá lá no padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5, vocês já podem nos ajudar e vocês têm várias contrapartidas, pessoal. Vocês podem ouvir episódios com muita antecedência, participar das nossas gravações ao vivo ali pelo Zoom. E que mais, Nick? E aí também sorteios. A gente sempre tem sorteio para os nossos apoiadores. É isso. Muito obrigada, pessoal. Um beijo e até a próxima. Adeus! Aê! Valeu! Esse podcast foi editado por Nick Silva.